Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Você que vai estar ouvindo, esteja compartilhando, se inscrevendo no canal. Isaías capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a ele a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. Quero vos deixar uma palavra, as lições da oração do rei Ezequias. Ezequias estava doente durante o tempo de tribulação com os assírios, quando eles buscaram sua renúncia. Isso parece claro também diante do fato de que o rei Ezequias ele reinou por 29 anos, e essa invasão dos assírios a Judá se deu em seu 14º ano, deixando que os últimos 15 anos do rei Ezequias, de sua vida e reinado, acontecessem depois disso. Está lá também registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 2. A causa de sua doença foi uma grande chaga ou úlcera. Está no versículo 21. A razão desta doença era porque seu coração ele se havia elevado, segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, o versículo 24 ao 26. Então o coração desse rei se elevou muito. Deus agora, ele envia uma chaga, uma úlcera, e Deus envia o profeta Isaías para falar para ele colocar a sua vida em ordem, porque ele morreria e não viveria. Aí dentro desse texto, quero vos deixar algumas lições. A primeira lição do rei Ezequias está no versículo 2, quando ele colocou o rosto na parede. Parede fala de juízo, assim como aconteceu com o rei Belsassar, Daniel capítulo 5, versículo 5, quando apareceu aquela mão na parede. Isso estava falando do juízo para aquela nação naquele momento. E o rosto na parede também é um símbolo de humilhação. Eu costumo dizer que se as paredes dos presídios e as paredes dos hospitais tivessem ouvido, com certeza as orações mais sinceras as paredes iam ouvir, porque quando a pessoa chega a colocar o seu rosto na parede, estando com uma enfermidade, a pessoa no hospital, no leito de enfermidade, a pessoa dentro de um presídio, é um sinal de humilhação perante Deus. Então esta é a primeira lição. A segunda lição, ele orou ao Senhor, está no versículo 2 também, do capítulo 38. O segredo da vitória, o segredo da restauração da saúde, o segredo da conquista, o segredo da nossa vida espiritual está na oração. No 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então olha que está no meio do versículo a palavra oração. Então este rei, depois que ele colocou
o rosto na parede, ele buscou ao Senhor em oração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quanto tempo faz que você, meu irmão, você, minha irmã, está com o rosto na parede, mas continue orando, continue buscando, que no momento certo, Deus, Ele lhe dará a sua bênção, aquilo que você está buscando do Senhor. A terceira lição está no versículo 3, quando o rei Ezequias, ele disse: lembra, eu andei diante de ti. O segredo é andar sempre na presença do Senhor, como fez Jó, que era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas Deus o provou também. Assim como Deus provou a Jó, agora ele estava provando o rei Ezequias, porque ele tinha deixado se elevar o seu coração. Ele ficou, como nós dizemos, ele ficou inchado, ele ficou exaltado. Aí Deus agora apertou um pouco o rei Ezequias. Quem andou diante do Senhor também foi Ruth, e no final ela se casou com Boaz. Deus deu a vitória para ela. Esther também, a rainha Esther, que significa Radassa ou estrela, ela andou diante de Deus também quando o maldoso Amã queria matar todos os judeus. Agora ela proclama um jejum e Deus lhe concede o seu pedido e Deus entra com justiça. Então o rei, na sua oração, ele disse: andei diante de ti. A quarta lição, em verdade. O segredo é andar na presença do Senhor com verdade, com sinceridade, com fidelidade. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo, ele é a própria verdade. Jesus Cristo não tem falsidade nele. Jesus Cristo é a própria verdade. Então, na sua oração, o rei Ezequias agora, ele lembra ao Senhor na sua oração que eu andei diante de ti em verdade. A quinta lição, a Bíblia diz que ele chorou. Versículo 3. Olha, quando uma pessoa chora na presença do Senhor, com certeza Deus, como está no Salmo 58, Deus colhe as suas lágrimas e leva e põe dentro do seu odre na glória. Então, Lucas capítulo 7, versículo 38, fala que uma mulher pecadora, ela se prostrou aos pés de Jesus e começou a lavar os pés de Cristo com as suas lágrimas e a enxugar com os seus cabelos. E Deus agora perdoa os seus pecados, restaura a sua vida espiritual e ela leva a sua bênção para a glória de Cristo Jesus. A sexta lição, quando o profeta Isaías saiu da presença do rei, Deus agora vai e diz ao profeta Isaías: volta e diz a Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Quando existe rosto na parede, oração, andar diante do Senhor em verdade e chorar, Deus envia o profeta para dar uma maravilhosa notícia. Assim como aconteceu com o cego de Jericó, Marcos 10, 49, que ele clamava: Jesus, filho de Davi, e o Senhor mandou que os seus discípulos a chamasse, e aquele homem foi curado para a glória de Deus. O profeta Isaías agora volta para dar a notícia para o rei Ezequias. A sétima lição: ouvi a
tua oração, no versículo 5. Então Deus, ele ouve a nossa oração, Deus contempla a nossa oração, Deus contempla os nossos pedidos quando é em verdade, quando nós rasgamos o nosso coração mesmo. A 8ª lição, vi as tuas lágrimas. Olha, quando Jesus chegou, que Lázaro estava enterrado, João 11:33, Jesus vendo todos chorando ali, Jesus também chorou. No versículo 35, Jesus também chorou, porque Jesus não consegue ver as lágrimas de ninguém sem ele o atender. Então esse é o grande segredo da oração do rei Ezequias. A 9ª, quando o profeta disse, mais 15 anos de vida o Senhor está te acrescentando, mais saúde espiritual, mais renovo espiritual, mais vigor espiritual, mais abundância espiritual e também física, porque o Senhor é o dono da saúde. E a 10ª lição da oração do rei Ezequias, quando o profeta disse, tomai uma pasta de figos, está no versículo 21, isso fala da obediência, que era para ele fazer uma pasta de remédio com figos e colocar na sua enfermidade. Então, esta é a oração, esta foi a conquista do rei Ezequias, através da sua obediência. Agora, com certeza, ele colocou o remédio e ele recebeu a sua cura, porque Deus é quem cura, Deus é quem restaura. E ele, com certeza, ele se levantou do leito da sua cama e glorificou ao nome do nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus dos profetas de Abraão, de Isaque e de Jacó. Que neste dia, você que vai estar ouvindo esta palavra, possamos tomar por exemplo a oração do rei Ezequias, rosto na parede, orou ao Senhor, andou diante do Senhor, em verdade, ele chorou e o profeta voltou para dar a notícia maravilhosa para ele. E ele continuou reinando, porque Deus é quem abate e é Deus que também exalta o homem na terra. Que Deus abençoe. Você vai estar ouvindo. Compartilhe esta palavra. Envie para amigos. Envie para parentes. Para todos quantos você puder compartilhar. Você vai estar juntamente comigo fazendo a obra de Cristo Jesus aqui na terra, e Deus continuará nos abençoando, porque Ele é o abençoador do seu povo, da sua igreja, que somos nós. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.